Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, tem alguns ensinamentos bíblicos que às vezes entram em contradição com coisas que a gente sente e muitas pessoas se confundem e na verdade o que existe é uma má interpretação das coisas. Quando uma pessoa se ferra, o nosso primeiro sentimento é sempre de compaixão, de que a pessoa entenda o erro dela, conheça a verdade, porque apenas ela liberta. Só existe um caminho para o Pai, nós sabemos disso, e não é outro a não ser pelo seu próprio Filho, que hoje nos deu o direito, a oportunidade de sermos salvos pela sua graça. Então é óbvio que se a pessoa está errando, ela não conhece a verdade, o nosso primeiro sentimento é de apresentar essa verdade à pessoa, para que ela se arrependa, para que ela reconheça. Mas existem alguns casos, meus irmãos, que a pessoa conhece sim a verdade, mas ela rejeitou. O próprio Jesus Cristo, embora convencesse milhões de pessoas quando pregava, existiam outras também que não o aceitavam e muitas vezes ele saiu chotado de vários lugares, arriscado inclusive até a ser apedrejado, como foi no caso do templo, onde ele foi pregar, e só não fizeram isso porque ainda não era a hora. Então, meus irmãos, a Bíblia também nos diz que bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. Então, meu irmão, se você é uma das pessoas que quando vê alguém que age de forma que nós consideramos erradas porque quer, tem plena consciência do que faz, mas prefere ir contra as doutrinas, contra a moral e os bons costumes, quando a gente vê essas pessoas pagando o preço por agirem assim, eu sinceramente digo a vocês aqui, sem medo de ser criticado, que eu me sinto muito bem e não tenho a mínima vergonha disso. É o caso da Dona Xuxa. A Dona Xuxa já gravou vídeo para fora, para conscientizar as pessoas a não comprarem produtos agrícolas do Brasil, porque nós estaríamos destruindo o meio ambiente. Nós mostramos esse vídeo aqui, em vídeos mais antigos, ela já fez isso. Ela quer interferir na educação que nós damos aos nossos filhos. Embora ela nunca tenha sido parlamentar, mas ela é a cabeça da lei das palmadas. Então sempre veio muita coisa dela, inclusive o incentivo, a forma como ela ficou famosa, como ela se apresentava para crianças pequenas, que a gente já falou tanto aqui, né? Isso sempre vai ficar na carreira dela. E eu, como muitos, sempre considerei que ela não tem moral nenhuma para vir falar de educação de filho de ninguém, né? Ela deveria educar melhor a filha dela, porque a gente vê uma menina rica mimada, só isso. Agora eu trago aqui para vocês a dica do nosso querido irmão Alifezídio 18. Desde já fica agradecimento a esse irmão de fé e batalha, que já nos dá uma ótima notícia agora em 2023, que já começa brabo, né? E tá mais brabo ainda para Dona Xuxa. Antes que digam, vocês ficam vendo mídias bolsonaristas. Primeiro, a gente não é bolsonarista, muito menos petistas. Nós somos nacionalistas. E segundo, quem faz isso é quem está acusando, porque nós conferimos a matéria sempre em vários outros sites, certo? Então, como você pode ver aqui, ó, SBT, Xuxa é condenada a indenizar empresário em 62 milhões por plágio, entenda. Diário do Nordeste, Xuxa é condenada a indenizar em 62 milhões empresário por suspeita de plágio, né? Já deram uma aliviada. Uai, Justiça condena Xuxa Meneghel a pagar 62 milhões a empresário de Minas Gerais. Então você vê aqui que não é uma fake news, não é uma interpretação de nenhuma mídia bolsonarista, muito pelo contrário, são apenas notícias, né, meus irmãos? E quando se trata da Dona Xuxa, isso muito me alegra. Vamos lá. Caso o artista não pague, seus bens serão penhorados, mas ainda cabe recurso. Uma matéria muito recente, de 11 de janeiro de 2023. A Xuxa Promoções, empresa da apresentadora Xuxa Meneghel, foi condenada a pagar 62 milhões sem as custas processuais ao empresário mineiro Leonardo Soutes, criador dos personagens da Turma do Cabralzinho. Segundo Soutes, que moveu a ação indenizatória por plágio, Xuxa se apropriou dos personagens dele e lançou a Turma da Xuxinha, Descobrindo o Brasil. Na época, o projeto da artista foi um sucesso e rendeu até uma linha de cosméticos infantis, revistas em quadrinhos e bicho de pelúcia. Quer dizer, um plágio do cara, né? Caso a artista não pague, seus bens serão penhorados. Ainda cabe recurso. As informações foram publicadas na coluna de Anselmo Goiás, do jornal O Globo, nesta terça-feira, dia 10, e confirmada pelo portal F5 da Folha de São Paulo na manhã desta quarta, dia 11. A decisão, segundo o Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro, considerou a tiragem da revista e a produção das imagens em produtos. Até o momento, a apresentadora não se manifestou sobre a ação. Ela transmite desde maio de 2004, olha a demora, né, família? Quando envolve gente grande assim, você vê que eles ficam fazendo de tudo para atrasar
o processo. É um absurdo isso, né? Para ver se a pessoa desiste, para ver se a pessoa perde o interesse. Literalmente vencer o camarada que tem razão pelo cansaço. E aí, segundo o processo, Leonardo Souto se reuniu com a equipe de Xuxa nos anos de 98 e 99 para tratar sobre os personagens. Ele alega que, logo depois, a Xuxa Produções lançou seus personagens como Turma da Xuxinha, descobrindo o Brasil, sem negociar ou dar os créditos. Eu lembro de uma coisa parecida, família, também, que o Ratinho, né, plagiou aquele quadro do Raul Gil, deu a maior treta na época também. Não sei nem se ele foi condenado por processo, mas ele criou o quadro Pra Quem Você Tira o Chapéu, né? Era um quadro, até de um cara que se chamava, acho que Messias, alguma coisa assim, né? Que ele tinha comprado esse quadro, Raul Gil comprou a ele, foi o primeiro a exibir. E aí o Ratinho tentou comprar esse quadro, o Raul Gil disse que não vendia, na época ele estava na Record. E aí ele criou o Que Nota Você Dá. Eu não sei se vocês lembram, acho que até hoje ele deve ter esse quadro, Que Nota Você Dá, que era um quadro, né, plagiando mesmo Pra Quem Você Tira o Chapéu. O Ratinho se defendeu na época, disse, não, mas se for assim também o Silvio Santos foi o primeiro a criar pegadinha e todo mundo faz. Cada um chama de um nome diferente, mas basicamente é a mesma coisa. Enfim, né, família, nessa questão artística, a gente até falou aqui do caso de João Gomes também, né, que 2 artistas estavam processando ele pelaquela música Eu Tenho a Senha, que era uma música também que 2 artistas mais regionais fizeram e seria um plágio, eu não considerei, comparando as 2 músicas. Mas enfim, né, é uma batalha jurídica muito grande. Essa questão eu deixo pra vocês, tá certo? Só que pelo menos nesse caso da Xuxa, né, fica mais descarado o que foi feito, né? E é vergonhoso que a justiça tenha demorado tanto, 2023 ainda cabendo recurso pra dar a sentença. Eu pergunto, se fosse um caso de pessoas comuns, né, não envolvesse essa celebridade Xuxa, será que teria demorado tanto? E para vocês verem, ela já havia sido condenada em primeira instância a indenizar o Leonardo Souto. Na época o valor definido foi em 50 mil por plágio. É bem pouco mesmo, né, família? Aqui a matéria já encerra também, não dão muito detalhe. Mas veja só, ela já tinha sido, né, condenada aí por plágio, ou seja, cada personagem ali que fosse idêntico ao dele, ela pagaria 50 mil. E não ia chegar a esse valor todo, né? Agora, com esse tempo todo que passou aí, é óbvio que eu acho que o advogado do empresário pediu um valor maior, com todo direito, né? Tá certo ele. Eu também não faria mais acordo, não. Eu queria pelo pé, né? Eu sou um cara que luto pelas minhas coisas, mas se você vê que alguém quer passar você para trás, meus irmãos, o que a justiça puder tirar do cara, eu sou a favor. E ainda mais da Xuxa, né, meus irmãos, que ao meu ver, na minha visão, ela tem contribuído, né, para essa falta de respeito de filhos com pais, dessa má educação que se tem nas escolas. Eu vejo um dedinho da Xuxa por trás disso, né? Ela que é uma das grandes propulsoras dessa programação infantil que tinha. Hoje ela se defende, não, mas eu usava aquelas roupas porque eu era obrigada, né? Nunca mostrou o contrato, olha aqui, ó, o contrato dizendo que eu era obrigada, né? A gente via era que ela se vestia daquele jeito, de forma indecente, até para dar entrevista, né? Dando as suas horas vagas, fazia parte dela mesmo, do estilo dela. Mas hoje, né, quando a carapuça começa a se ver, aí todo mundo quer ser santo. Falando do Pelé, né? Até o Pelé deu uma resposta, né? Mas de outras partes ela não reclamava. Parece que ela disse que ele tinha o pé feio, né? Aí ele disse, mas de outras partes ela não reclamava. E a Xuxa, na minha visão também, família, era aquela pessoa que se aproximava de quem pudesse alavancar a carreira dela. Você vê as celebridades das épocas, né? Primeiro o Pelé, né? Que sem dúvida nenhuma ajudou a alçar e muito a carreira dela, a levantar. Depois o Ayrton Senna, né? E vendo os detalhes de Ayrton Senna, é um cara que eu admirava muito. A gente fez aqui vários vídeos, muitos de vocês conheceram o canal através dele, inclusive, né? Através desses vídeos. Vocês sabem que o próprio Ayrton Senna, né, se sentiu muito mal ao lado dela, né? Ele, quando perdeu aquele prêmio, na verdade ele foi roubado, se eu não me engano, o tricampeonato. E aí ele foi recorrer a quem, né? A namorada, o amor da vida dele. Quando ele chega lá, ela estava com uma reunião com vários empresários e não recebeu o Senna. Disse, não, você vem vestido aqui desse jeito, sem me avisar. Eu tô em reunião, não posso te receber agora. E o cara arrasado, né? Tava pensando em parar de correr da Fórmula 1, já não aguentava os absurdos que o Balestre estava fazendo com ele, né? O organizador, o dono lá da Fórmula 1. Tudo isso a gente relatou nos nossos documentários, né? A mulher que fez ele feliz em vida, pelo menos que eu saiba, de acordo com as informações que a gente colheu, foi a Adriane Galisteu. E a Xuxa, ainda no velório dele, estava ali querendo dar uma de que era um tipo de viúva do Senna. Então, uma mulher, na minha opinião, família, é de um caráter realmente muito duvidoso, né? Na minha opinião, obviamente. Claro que tem pessoas que a endeusam ela até hoje, porque ela fez parte da minha infância.
E eu costumo dizer, né, que muita coisa que a gente viu na infância, e hoje quando a gente vai assistir, a gente acha até melhor, porque começa a entender histórias, principalmente de desenho, de anime. Mas já outras pessoas é o contrário, né, meus irmãos? O legítimo era bom naquela época, né? Quando você vai ver hoje, é uma coisa bizarra. E a forma que a Xuxa apresentava o programa, as ideias dela, o que ela propagou durante a sua carreira e até os dias de hoje, realmente é uma coisa no mínimo duvidosa. Então quando eu vejo aí ela, né, vai pagar essa indenização, eu acho muito bom. Fico muito feliz e ao mesmo tempo lamento, né, que a justiça demore tanto. E me pergunto, será que quem tem mais recursos consegue de fato fazer os processos demorarem mais? Eu pergunto a você, principalmente meu irmão, você que tem conhecimento na área jurídica, é possível fazer isso? Deixa aí pra gente, tá certo? Diz pra mim o que é que você sentiu como cristão, né? Se você acha que tem só que ter piedade ou você acredita que aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a verdade e as rejeita, né? Tem mais é que ser responsabilizadas mesmo, né, pelos seus atos. Enfim, deixa aí, meus irmãos, eu particularmente vejo isso como a sede de justiça, nada mais do que isso. É isso, meus irmãos. Vou encerrando por aqui, são 2 vídeos por dia, não esquece disso, tá certo? Um às 7h30 da manhã, cedinho, galo cantando e nós juntos aqui, e o outro às 5h45 da tarde. Fiquem com Deus, meus irmãos, que Ele proteja cada um de vocês. Mais uma vez, obrigado por honrar e prestigiar esse canal com a tua presença. Sem você, nós não somos nada. Então, muito obrigado, meu querido irmão. Primeiramente, Deus, segundo você que assiste os vídeos, meus irmãos. Um abraço e que Ele acompanhe e proteja cada um de vocês. Fui!